Fala pessoal, eu sou o Kleiber Melo, seu professor aqui no YouTube, e hoje, neste vídeo, vou estar falando sobre a mediana em dados agrupados, um tema da estatística muito importante e foi pedido de inscritos aqui no canal e também de meus alunos, e vou mostrar para vocês usando uma fórmulazinha e também usando cálculo de área para encontrar a mediana de dados agrupados. Então, após a vinheta, vem comigo. Excelente, pessoal. Deixei aqui a fórmula intrigante. Parece aí de outro mundo, mas é bem tranquilo. Vou mostrar para vocês passo a passo. Também existe um meio de encontrar a mediana em dados agrupados usando cálculo de área. Vou mostrar os dois métodos aqui para você. Beleza? Já vou te pedir, se esse vídeo contribuir para o seu aprendizado, não se esqueça de deixar o seu like, também se inscreva no canal. É uma forma de retribuir ao canal que disponibiliza vídeos gratuitos e de qualidade aqui para vocês. Então, vem comigo, pessoal. Cálculo da mediana em dados agrupados. Então, quando eu tenho esses dados por classe, agrupamentos, para eu encontrar a mediana, preciso, então, usar esta fórmula, que significa o seguinte, pessoal. A mediana, MD, de mediana, a mediana é o limite inferior da classe, onde está a mediana. O P significa a posição da mediana. O F, a frequência acumulada até a classe anterior à mediana. O H, amplitude. E o FM, a frequência da classe mediana. Vou mostrar para vocês, com um exemplo, uma questão muito interessante, como aplicar essa fórmula. Então, vem comigo, pessoal. Excelente, pessoal. Vou aparecer aqui, então, para resolver com vocês o cálculo da mediana. Uma equipe de futebol realizou um levantamento dos pesos dos seus 40 atletas e chegou à distribuição de frequências dada pela tabela seguinte, cujo histograma correspondente é visto a seguir. Então, observe, pessoal, o peso desses atletas está em classes, foi dado em classes. Observe que de 60 a 64 eu tenho 2 atletas, 64 a 68, 5 atletas, e assim por diante eu tenho 40 atletas. Aqui está o nosso gráfico. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o valor da mediana dos pesos é igual a... Perfeito, pessoal. Então, vem aqui comigo, vamos usar, então, a formulazinha, que é MD, a mediana, é o limite inferior, então, o limite inferior mais, vou escrever novamente essa formulazinha para a gente aplicar. A posição menos a frequência, vezes H, que é a amplitude, dividido por FM. Correto? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente calcular a mediana, primeiramente, devemos analisar em qual classe desses dados está a mediana. Observe que são 40 atletas. A mediana em um conjunto de dados simples seria colocar eles em ordem crescente ou decrescente e encontrar o termo que está exatamente no meio, correto? Aqui, pessoal, já está em ordem crescente, 60 a 64 quilos, 64 a 68. Então, vamos inicialmente analisar a mediana. A mediana está no 20º e 21º termo. Por quê? Porque a mediana é exatamente o termo que se encontra ao meio. Como ele é par, então os dois termos que estão ao meio
Em um conjunto simples, eu calculava a média aritmética desses dois termos que estão no meio desse conjunto de dados. Beleza? Então, observe que o 20º e o 21º termo está em 72 a 76. Então, essa classe é a classe onde está a mediana. Beleza? Então, inicialmente, você deve fazer isso. Excelente. Então, por que ela está aqui, pessoal? Observe. Eu quero o 20º e o 21º. Vem comigo. Eu tenho 2 termos, depois mais 5 termos, então já são 7 termos, mais 10, então 7 com mais 10, 17, e depois mais 12. Então, de 17 mais 12, eu tenho 29. Então, até essa posição, eu tenho 29 termos. Nesta classe, eu tenho o 18º até o 29º. Como a mediana é o 20º e o 21º, então, está exatamente nesta classe. Excelente, pessoal. Agora, vamos para nossa formulazinha. Então, inicialmente, vem comigo. O LI é o limite inferior da classe onde está a mediana. Correto? Então, vem comigo, observe. O limite inferior da classe onde está a mediana. A mediana está entre 72 e 73. O limite inferior da classe é 72. Então, eu tenho aqui 72. Perfeito, pessoal. Vamos dar sequência. O P é o seguinte. Você tem dúvida? Volte aqui no vídeo para você guardar cada tópico desta formulazinha, beleza? O P é a posição da classe mediana. O que é isso, pessoal? É eu pegar o total de elementos que eu tenho desse conjunto e encontrar qual é a posição que está essa mediana. Então, 40 dividido por 2, eu tenho o 20º. Então, é exatamente a posição. Então, 20º e 21º, Cleiton. Você vai pegar a primeira posição. Então, eu vou pegar aqui o 20º, correto? Então, 40 dividido por 2, eu tenho aqui 20. Beleza? Excelente, pessoal. Se fosse um número ímpar, 41, então, quem é o termo que está exatamente no meio? O 20º. Então, ele seria a posição da mediana. Beleza? Excelente, pessoal. Vamos continuar. Observe. Menos o FA. Quem é o FA, pessoal? A frequência, vou ler aqui novamente para vocês. A frequência acumulada até a classe anterior à classe mediana. Então, o que é frequência acumulada? Esta soma das frequências. Então, é a frequência acumulada até a classe anterior à classe onde está a mediana. Então, eu quero somente até aqui. É anterior à classe onde está a mediana. Então, essa frequência acumulada é 10, 15, com mais 2, 17. Então, menos 17. Vezes esse H. Que é o H, pessoal? A amplitude da classe. Então, vamos lá na amplitude da classe. Eu tenho de 72 a 76. A amplitude é 4, correto? Estão agrupados de 4 em 4. Tranquilo? E o FM é nada mais do que a frequência da classe mediana. Ou seja, qual que é a frequência da classe onde está a mediana? 12. Então, dividido por 12. Show, pessoal! Esta formulazinha é muito tranquila. A dificuldade é você guardar cada tópico desta fórmula, mas para montar é muito tranquilo. Beleza? Então, vem comigo, pessoal. 72 mais. Ora, 20 menos 17 é 3. 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12 sobre 12. Portanto, observe aqui.
72 mais 12 dividido por 12, isso aqui é igual a 1. Então, 72 mais 1, 73. Logo, a mediana é 73, letra D. Brilhante, hein, pessoal? Show! Interessantíssimo. Agora, vou te mostrar um meio de você encontrar a mediana sem usar esta forma, aplicando aqui cálculo de área. Tranquilo? Então, vem comigo. Vou fazer aqui no cantinho que também é muito tranquilo e é muito prático. Vou te mostrar, então, 2 métodos. Então, vem comigo. Bom, pessoal, agora, a mediana, ela é exatamente o termo que, ao colocar em ordem crescente, divide, então, esse seu conjunto exatamente no meio. Então, vem comigo, pessoal. Quando eu tenho o gráfico representado aqui por colunas, eu posso usar, então, o cálculo de área para encontrar a mediana. E vou mostrar exatamente aqui como funciona para vocês. Observe, pessoal, que a mediana, ao encontrar a mediana, ela é exatamente onde divide este nosso gráfico ao meio, no qual a área de um lado é exatamente igual à área do outro lado. Então, observe, dividindo aqui ao meio, é o que eu quero encontrar, eu sei que a mediana está neste intervalo, correto? 40 dividido por 2, 20, a mediana está nesse intervalo, que agora nós sabemos que é 73, mas vou pegar esse pontinho aqui, e a área deste lado é exatamente igual à área do outro lado. Então, eu vou simplesmente fazer esse cálculo e comparar. Observe, pessoal, que eu peguei um ponto aqui, nesta coluna, e qual é esse pedacinho aqui? Qual é esse ponto que eu peguei nesse gráfico aqui de colunas? Observe que eu não sei, é o que eu quero encontrar, então vou chamar esse pedacinho aqui de X. Qual que é esse pedacinho, pessoal? É deste ponto até este intervalo. Esse pedacinho aqui que eu quero, eu não sei o tamanho dele, é exatamente onde está a mediana, eu vou chamar de X, é o que eu quero encontrar. Beleza? E agora eu vou fazer o cálculo, então. Então, observe. Esta coluna, eu tenho 4 unidades aqui, porque é de 60 a 64, 64 a 68. Observe aqui, ó, dados agrupados, correto? Então, eu tenho 4 unidades e a altura é 2. Então, 4 vezes 2 é a área desse bloquinho, correto? Mas, esse bloquinho é 4 vezes 5. Então, vamos com calma. 4 vezes 5 é a área desse bloquinho. Mais, este bloquinho, observe, pessoal, é 4 vezes 10, que a frequência aqui é 10. Então, 4 vezes 10. Mais, agora nesse bloquinho eu dividi ele, pessoal, que é exatamente onde está a mediana, correto? Então, esse bloquinho agora é x, que é essa medida que eu não sei, então x vezes 12. E isso deve ser igual do outro lado. Então, vamos fazer o cálculo do outro lado. Esse outro pedaço aqui, pessoal, o todo era 4 unidades, correto? A gente tem aqui, ó, um bloquinho com 4, que é a classe nossa, correto? Como eu já tirei x, que é esse pedaço aqui, então, do outro lado agora, eu tenho 4 menos x, que eu subtraí x deste bloquinho aqui, correto? Então, 4 menos x, que é este pedaço. Por quê? Porque o todo é 4, tiro o x, sobra esse pedaço, vezes 12. Então, vezes 12, mais 4 vezes 6, correto? Então, 4 vezes 6, que é esse pedaço, mais 4 vezes 3, aqui é 3, então 4 vezes 3, mais 4 vezes 2, vou colocar ele aqui em cima. Este lado é igual ao do outro lado. E com isso eu vou encontrar exatamente onde está a mediana, porque a mediana divide essas áreas em 2 partes iguais, correto? Então, vem comigo, pessoal. 4 vezes 2, posso cortar com 4 vezes 2. Agora eu vou fazer esse cálculo. 4 vezes 5 é 20, mais 4 vezes 10, 40, mais
12 vezes x, 12x. Isso é igual 4 vezes 12, 48, menos 12x, fazendo o chuveirinho aqui, ó, distributiva, correto? Mais 4 vezes 6, 24, mais 4 vezes 3, 12, 4 vezes 2 eu já cortei, correto? Então, vamos agrupar isso aqui, pessoal. 20 vezes 20 mais 40, 60, mais 12x é igual. Ora, vem comigo. 48 mais 12, vamos pegar esses dois aqui, ó. 48 mais 12 é 60. Então, eu tenho 60 menos 12x mais 24. Correto? Agora, observe novamente, pessoal, aqui, ó. 60, tchau, com 60. Então, eu tenho 12x mais 12x, troquei de lado, é igual a 24. Logo, 24x é igual a 24x. Então, 24 dividido por 24, x é 1. Então, esse bloquinho que eu cortei, x pedaço aqui, ó, x unidade, para essa área ser igual do outro lado, isso aqui eu vou caminhar uma unidade. Se eu tenho 72, andei uma unidade, 72 mais 1, a mediana é 73. Realmente a letra D. Olha que impressionante, pessoal. Show demais. Printa a tela. Excelente, pessoal. Então, espero ter ajudado vocês. Valeu. Até a próxima.